Como desinchar a barriga rápido? Veja as 2 dicas poderosas. Você está sentindo inchada ou pesada? Quer se livrar disso e desse peso com dicas que realmente funcionam e são rápidas de aplicar? Então você está no lugar certo. Nesse vídeo vamos falar para você as verdades. Além disso, você vai aprender de uma forma bem simples como desinchar e ser uma pessoa com mais saúde com essas 2 dicas poderosas. Existem por aí 1001 receitas prometendo desinchar o seu corpo, né? Água com limão, chás de todos tipos e muitas coisas que falam por aí. O que muita gente não faz e não fala é sobre o foco na própria fisiologia humana. Dessa forma conseguimos entender de fato o nosso corpo e como desinchar de maneira saudável de uma vez por todas ao invés de ficar testando inúmeras receitas que não vão trazer nenhum resultado. O primeiro passo aqui é você entender por que se sente inchada. São muitos fatores que podem causar esse tipo de desconforto, mas aqui vamos falar apenas dos principais de forma simples, combinado. 1. Consumo exagerado de açúcares e carboidratos refinados. Estamos falando de sucos, doces e refrigerantes. Tudo que contém açúcar e tudo que é amido em excesso refinado, como os pães, as massas e os biscoitos. Todo esse carboidrato refinado é usado como energia e estocada no nosso corpo de 2 formas: glicogênio e gordura, o que não for utilizado pelo corpo como energia. O nosso corpo estoca uma quantidade limitada de glicogênio no corpo e para armazenar glicogênio você precisa de água. O ciclo metabólico do armazenamento do glicogênio precisa de água. Resumindo, se você come alguma coisa, principalmente açúcar e carboidratos refinados, e você fica um monte de gases e desconforto abdominal, saiba que o seu microbioma intestinal talvez não esteja equilibrado como deveria. 2. Má digestão. Esse é um tópico importantíssimo, pois quando temos baixo ácido estomacal a comida fica mais tempo no estômago. Quanto mais tempo a comida fica no estômago, mais tempo as bactérias ruins ficam processando o alimento e liberando gases. Muita gente toma medicamentos para diminuir o ácido estomacal, os famosos antiácidos, porque tem refluxo. Mas a verdade, na maioria das pessoas, a causa do refluxo é justamente o baixo ácido no estômago. O resultado é uma piora do problema. Resumindo, quanto mais tempo a comida fica ali sem ser digerida, mais tempo as bactérias têm para ficar processando e fermentando a comida, causando gases. 3. Alimentos que o nosso corpo não processa de maneira correta. Pode ser glúten, pode ser queijos e laticínios, pode ser excesso de adoçantes, como o xilitol e maltitol. O mau processamento desses alimentos no nosso organismo pode gerar gases e causar até diarreia. O consumo de alimentos que o corpo não processa bem vai causar uma retenção de água, aumento da produção de gases e aumentar a sensação de inchaço. Agora que você entendeu por que fisiologicamente você se sente inchado, vamos ver então as dicas para você conseguir desinchar e se livrar dos gases e água retida. Agora que você entendeu por que fisiologicamente você se sente inchado, vamos ver então as dicas para você conseguir desinchar e se livrar dos gases e água retida. Dica N1: limitar açúcar e carboidrato. A primeira dica e também a mais importante é limitar bastante o consumo de açúcares e carboidratos densos e refinados por 2 dias. Você vai retirar açúcares, pães, massas, batatas entre outros por pelo menos 2 dias. Com isso você vai conseguir eliminar bastante peso, porque ao reduzir a quantidade de carboidratos que você come no seu dia a dia, você vai permitir que o corpo utilize o glicogênio armazenado e também a gordura armazenada em seu corpo. Ao liberar o glicogênio, você libera junto aquela molécula de água que foi usada para estocar ele. Por isso que muita gente perde bastante peso no começo de alguma dieta, porque o corpo está liberando os anos de glicogênio e liberando essa água acumulada. O que comer no lugar desses alimentos? Coma tudo que não contém açúcar e carboidrato. Uma alimentação rica em nutrientes e com baixo carboidrato. Exemplos: proteínas de qualidade, gorduras de qualidade e carboidrato vindo de folhas e legumes.
Dica N2: jejum intermitente. Essa é uma forma um pouco mais avançada, mas que pode ser ainda mais eficaz que a anterior, que é a prática correta do jejum intermitente. Só para esclarecer, jejum intermitente não é passar fome. Mas antes você pensar em jejum intermitente, você tem que pensar na sua alimentação de modo geral. Primeiro você tem que implementar uma alimentação rica e forte de acordo com o seu estilo de vida, mas otimizada em carboidrato. Você tem que adaptar primeiro o seu corpo a ingerir as coisas certas antes de pensar em fazer o jejum intermitente. Um exemplo de como o jejum funcionaria na prática. Em um final de semana, se a gente passa dos limites e come demais, na segunda-feira, para aliviar os efeitos dessa comilança, não come até a hora do jantar e, na janta, faria uma alimentação low carb rica em nutrientes que vão fortalecer o organismo. Assim a gente daria uma folga para o organismo e o corpo liberaria os gases e o líquido acumulado do fim de semana. A prática correta do jejum intermitente é uma ótima estratégia para você acelerar essa eliminação de água retida e sensação de inchaço também. Dica bônus: beba bastante água. Se você toma pouca água e fica desidratado, seu corpo entende que precisa reter um pouco mais do líquido, otimizar o uso dela e retê-la para utilização posterior. Então consumir bastante água durante o dia facilita e previne que o corpo armazene mais água que é necessário.